Abramos, meus queridos, em Lucas 14, 25 a 33. 25 a 33. Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, os seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que o a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar, porque contra ele vem com 20.000. Caso contrário, estando outro ainda longe, envie-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Pai, estamos aqui na Tua presença, precisamos da Tua intervenção, porque só o Teu Espírito Santo, que inspirou esta palavra, pode nos conduzir à verdade bendita e eterna. Fala o meu, fala o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. O homem queria o castelo, mas não o caminho. Certo rei anunciou aos seus súditos que qualquer pessoa poderia morar no seu castelo, seu magnífico castelo, extraordinário castelo. Qualquer um. Haveria comida abundante, haveria segurança, honra e alegria para sempre. Não haveria choro, tristeza, nada. Só abundância. Muitos ficaram entusiasmados. Centenas se apresentaram dizendo: eu quero ir para o castelo. Então o rei apontou para uma longa estrada que conduzia até lá. Era um caminho estreito. Era um caminho íngreme. Era um caminho cheio de desafios. E ele disse: haverá momentos de cansaço, de renúncia, de perseverança. Ao ouvir isso, muitos começaram a recuar. Alguns disseram: eu gosto da ideia. Gosto da ideia do castelo, mas não dessa caminhada. Outros disseram: quem sabe mais tarde? Quem sabe? Outros ainda diziam: o castelo parece maravilhoso, extraordinário, mas tenho coisas mais importantes para resolver agora. Com o passar do tempo, a multidão desapareceu. Poucos continuaram. Anos depois, quando os viajantes finalmente chegaram ao castelo,
encontraram o rei à porta. Este rei lhes disse: vocês não apenas desejaram um castelo, vocês aceitaram o caminho que leva até ele. Meus queridos, vamos pensar nesta noite nesse texto que nós lemos. O custo do discipulado. Quem não leva a sua cruz não tem direito ao céu de luz. Vamos pensar nisso esta noite. Custo do verdadeiro discipulado. Se Jesus deu tudo, Ele não quer menos do que tudo de você. A proposição desse texto, que Deus não chama seguidores ocasionais, admiradores, mas discípulos que sigam acima de tudo. Vivemos uma época, gente, em que muitos querem os benefícios de Cristo, mas poucos querem o compromisso com Ele. Muitos desejam o céu, mas não a cruz. Querem perdão, mas não submissão. Querem salvação, mas não seguir dia a dia para o que deve é. Esse texto em Lucas 14, Jesus está cercado por uma grande multidão, ou melhor, multidões. Eu fico impressionado porque Jesus Cristo estava no apogeu. Jesus Cristo estava no momento que as pessoas estavam eufóricas por seguir, por tantos milagres, tantos prodígios, tantas coisas. E parece-nos que ele está andando, de repente dá meia volta, vou ver. Aí começa a falar. Este Jesus está em contramão com os pregadores de hoje, que querem muitas vezes passar, a mão e diminuir a condição. Jesus Cristo não. Cristo procura a multidão, ele procura pessoas que o sigam, que se comprometam, não servidores, entre aspas, ocasionais. Por isso, em vez de facilitar, Jesus Cristo, vocês vão ver o que é bom para tosse. Não tem aqui não, viu? Vocês vão ver o que é me seguir verdadeiramente. Ele começa a tornar o que é o seguir verdadeiramente Ele de uma forma clara. Por favor, filha, 25, 26. Sim, quando não disse eu... Vamos ler aí. Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não me ama ou não aborrece mais do que a quem? Pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até o quê? A própria vida, não pode ser meu discípulo. Não tem jeitinho não aqui.
é para o que der e vier. Eu vou dizer uma coisa que quem gosta é Salomão, né? Tem um grupo que ele gostava demais, ainda gosta, não sei nem se existe ainda, né, Salomão? Que eles têm uma música, tudo ou nada, pega ou larga de vez. É ou não é, quem não ajunta espalha. Jesus não está ensinando ódio literal à família. Jesus Cristo está pegando até um pensamento hebraico sobre amar mais. Não pode amar mais do que Jesus. Jesus está se dando na Escritura, ordenam amar, isso é bíblico, amar pai, amar mãe. Mas ele usa uma expressão hebraica que, como disse, amar menos em comparação a. Seu amor por Jesus Cristo é tão grande, que em relação, em comparação, chega até a ser ódio. As Escrituras ordenam amar a pai, claro, a expressão aí não pode ocupar, Jesus não pode ocupar outro lugar senão o centro da sua vida. Muitas vezes, venha para Jesus Cristo fazer isso e aquilo outro. Não, você tem que vir a Jesus Cristo para perder tudo, para ganhar Cristo. Nada pode ocupar o lugar de Cristo. Quando houver conflito entre Cristo e qualquer relacionamento seu, quem deve prevalecer é Ele. Não podemos colocar condições. Deixa tudo e me segue. Abraão e Isaac é um exemplo disso, né? Deus testou Abraão. Quero ver se esse cabra realmente vai me obedecer, me ama verdadeiramente. Dá-me o teu filho, o teu único filho, Isaac, aquele que tu amas. E me entrega, oferece, Monte Moriá. Você faria o quê? Não venha dizer que ama Deus se não obedece. Temos exemplos dos apóstolos, por exemplo, deixando tudo. O apóstolo Pedro, quando viu aquele jovem saindo da presença de Jesus por amar mais as riquezas, saiu triste porque tinha muitas propriedades. Pedro ficou absorto e Jesus disse: dificilmente um rico vai herdar o reino dos céus. Epa, e agora, gente? A gente. E Pedro disse em 10:28, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, e agora? E Jesus Cristo disse: olha, aquele que deixar, aí coloca a relação familiar, por amor de mim, do Evangelho, com perseguições, eu darei o centuplo de casas, propriedades, etc. E no porvir, a vida eterna. Uma aplicação para nós sobre isso aqui, gente, é quem governa as suas decisões. A pergunta é: quem governa você mesmo? Será que é Cristo mesmo? Ou Ele é na conveniência da sua vida? Você fica medindo se deve ou não se consagrar a Deus? Será que você tem dúvida que Deus lhe ama e que só Ele vai levar você pela obra do Calvário às mansões celestiais? Pergunto a você: sua família aproxima você de Cristo ou substitui Cristo na sua vida? Há algo que você ama mais do que Jesus? Ah, não, pastor, mas no dia a dia, você troca até um culto, deixa de vir um culto, por alguma coisa
que na hora é mais importante que o seu Jesus que você confessa no domingo. O discípulo verdadeiro possui uma lealdade suprema a Jesus Cristo. Tem gente que é pipoqueiro mesmo, não quer enfrentar não. Tem gente que tem vocação para milho alho. Quando está dentro do óleo, quando coloca lá, esquentou, e puf, puf, puf. Eu não quero essa vida não, como aquele pessoal do castelo. Você encara mesmo a vida cristã como deve ser? Ou você é um turista do Evangelho? 27. Quem não leva o quê? A sua cruz e não me segue, não pode, outra vez, ó, não pode ser o quê? Meu discípulo. Hoje, a cruz virou símbolo religioso. Até as pessoas devassas, né, nos Facebooks da vida, nas mídias, colocam um lindo crucifixo aqui. E tem moças que colocam os peitos mais de fora do que acrescenta, aí colocam uma cruz no meio. Mas como é fácil levar Jesus num peito? Que deve ter, como disse alguém, o que falta é peito para levar Jesus Cristo antes das adversidades, dificuldades da vida. Na época de Jesus, Cristo é um instrumento de morte. Se alguém estava caminhando até o monte com a cruz, não era porque era carpinteiro ou coisa assim, era porque ele ia morrer. Era um instrumento de morte. Tomar a cruz significava aceitar renúncia, vergonha mesmo, sofrimento, morte do ego. A cruz não é simplesmente uma doença ou dificuldade. Não é sua mulher não, viu? Mulher é minha cruz, o marido é minha cruz. Não. Eu me lembro, não sei se o nosso Felipe, né, que é de Campina Grande também, um rapaz estava pregando, Lira, um evangelista, disse: minha mulher é a minha cruz. Aí no primeiro banco, ela estava no primeiro banco, ficou como baiacu, inchou de raiva. Ele olhou que ela ficou com raiva. Ele disse: mas é madeira de lei a minha. Aí depois do culto eu disse: tu pioraste a coisa, porque madeira de lei é mais pesada ainda. Não é sua mulher, não é seu filho. Não é isso não, não é sua doença, não é sua dificuldade. A cruz é uma disposição diária de morrer para si mesmo e viver inteiramente para Deus. Como Paulo disse: os que agora vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Já estou crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Colossenses 3,5: fazei morrer toda a vossa natureza terrena. Essa carne velha não quer Deus. E por isso que é preciso que ela esteja crucificada diariamente. Seguir a Cristo, gente, custará conforto. Tem que ter renúncia. Eu já cheirei, não é nem cheirar, né? Aguentei fedentinha de porcos assim no vizinho, porque queria construir uma casa pastoral e fiquei morando mais de um ano lá no departamento infantil. Coitada da minha mulher. Seguir a Cristo não é popularidade. Jesus Cristo disse: as raposas têm meus covis, as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É morrer para o seu orgulho, sua prepotência. Aqueles
pecados de estimação, que você disse, não tem nada não, isso não tem problema. Eu sou assim mesmo. Não. Jesus Cristo chamou você, me chamou para ser uma nova criatura, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Mas nada que abandonamos por Cristo se compara ao que receberemos dele. É uma vergonha, gente. Paulo, em 8,17 de Romanos, coloca aí, por favor. Ele diz, olha, nós somos o quê? Mas não ficou aí. Somos também o quê? Mas não ficou aí. Somos o quê? Até aí a gente está gostando. A continuidade é o quê? O herdeiro, como viu, melhorou ainda mais. E agora, como com ele sofrendo, você quer isso? Não, né? Certa vez uma mãe queria que a filha ou filho, não me lembro, comesse o pão. E dava o pão, ela não queria. Dava o pão, não queria. Ah, já sei, vou colocar em cima, dentro da geleia. Aí colocar na geleia e entregar ao menino. Ao menino lambia, entregar o pão inteirinho. Nós somos crentes desse jeito, muitas vezes, querendo só o docinho e não o sofrimento. A renúncia, as implicações. Ah, como eu passei por muitas. De enfrentar punhal, faca, pedrada, zombarias. Mas estou aqui vivo. Se não tivesse, estava na glória. Porque é muito melhor. O que é que Paulo diz? Morrer, estar com Cristo, que é incomparavelmente o quê? Melhor. A sua vida é Cristo, gente. Fora dele é miséria, desgraça, é inferno total. E sem paz aqui. Filipenses capítulo 1, 21, ele diz isso. Para mim o viver é Cristo. Morrer é lucro, gente. Ou você acha que não é lucro? A não ser que você fique como aquele irmão lá de Campina Grande que disse, eu passei 3 anos na igreja, não recebi nada, então vamos embora. Não é receber, é se dar completamente. A vida eterna já está garantida. Agora, se Deus quer dar outras coisas, é para a glória dele. 28 a 32, por favor. Vamos aí. Leiam aí, por favor, para me ajudar nessa pregação. Continue. Esse terceiro ponto aqui é interessante, gente. Discípulo deve calcular o custo. Alguns pastores dizem por aí, eu não adoto isso. Ah, não precisa mais pagar preço não, pastor. Não precisa mais pagar preço não, Jesus já pagou tudo, pagou da sua salvação. Mas no caminhar com ele da santificação tem que pagar. Você estará em linha com ele, renúncia, tudo. Aqui, meus queridos, Jesus usa 2 ilustrações. A torre, ninguém começa uma construção sem calcular os gastos. E o rei, aqui mostra o rei, ninguém
entra numa guerra sem avaliar suas forças. Ele traz uma mensagem espetacular, é claríssima aqui. Antes de seguir Cristo, considere seriamente o seu compromisso com Ele. Não seja um crente que faz de conta, deixa a vida me levar, como os cantores por aí. Deixe Cristo lhe levar. Fora de Cristo, sua vida é uma miséria. Jesus não busca decisões emocionais. Jesus Cristo não espera de você, tira o pé do chão. Jesus procura servir a mesmo na exaustão. Quinta-feira eu fiz uma oração, ou segunda-feira eu fiz uma oração errada, bem errada, e Deus não ouviu, é claro. Deus só queria que os meninos não fossem para a evangelização. Eu não estou com nada, não quero sair não. Mas não, meu querer não. Saímos em 3. Quase 1000 folhetos distribuídos. Na verdade, 1050. Voltei com alegria de servir na obrigação que Ele mandou e se tornou prazer. Muitas vezes as pessoas vivem de, se eu tiver vontade, não é vontade sua não, é a vontade de Deus, que é a melhor. E a vontade de Deus é o quê? E será que é mesmo? Mas a gente está vivendo como se não fosse, gente. Ele diz assim todo aquele, né? Vamos para o 4, o 33. O que é que tem aí? Jesus Cristo não quer parte de você, não. Não é parte do seu tempo, não. Quando dá, quer você por inteiro. Porque Ele lá na cruz se entregou por inteiro. Ele disse assim, pois, parece que chegou. Vocês ouviram o que eu disse. Agora, vocês têm que viver do jeito que eu quero. Se vocês não renunciam a tudo quanto tem, noutra tradução, quanto possui, não pode ser, terceira vez, meu discípulo. Você pensa que Jesus está brincando? Você acha que Jesus Cristo diz uma coisa por dizer? Tem implicação. Tem gente que negligencia uma coisa ou outra e acha que Deus não leva em conta. E ainda na cara de pau, Cláudio diz, Deus me compreende. Deus sabe da minha situação, sabe, mas não aceita. Aquele bichinho chegou assim, não, eu vi que tu era muito exigente, né? Eu enterrei. E ele aceitou? Não. Você devia pelo menos colocar no banco. Mas tem gente aqui medroso. Não tem coragem de encarar não. Essa vida cristã como ela é. Gosta mais do mundo, gosta mais das coisas, gosta mais das pessoas e não de Jesus Cristo. Ele não condena dinheiro, não condena pessoas, não condena nada disso, mas quer que você coloque como prioridade na sua vida, sobre seu marido, seu filho, seus bens, tudo, enfim. Ele exige tudo: tempo, recursos, sonhos, família, futuro, a sua própria vida. Tudo pertence a Ele, por direito. Você já pertencia por criação, muito mais agora por redenção. Ele não aplicou a justiça dele
sobre você, sobre mim, nós merecíamos o inferno, a desgraça, mas Ele agradou-se nele mesmo, na obra do Filho, para lhe livrar de toda a condenação. O cristão não é proprietário, o cristão é mordomo, é administrador. Concluindo, meus filhos, Jesus não perguntou: quem quer aqui uma vida melhor? Pare de sofrer. Não. Ele não perguntou isso. Sabe o que é que ele pergunta a você? Quer ser meu discípulo? Quer perder tudo por amor a mim? Ou você vai continuar nessa vida de faz de conta? O chamado de Cristo continua o mesmo, gente. Ame-me acima de tudo. Tome a minha cruz, a sua cruz. Conte o custo, entregue tudo. A pergunta desse texto, se a gente for perguntar para ele, que ele perguntaria para nós: você frequenta uma igreja? A pergunta não é essa. A pergunta é: você é verdadeiramente um discípulo de Jesus Cristo? Você é apenas frequentador? Ou você está pronto para dar vida por Ele? Meus queridos, Cristo entregou tudo por pecadores miseráveis como nós. Entregou tudo lá na cruz. Ele substituiu. Nos substituiu. Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Hoje chama você para uma vida de responsabilidade com Ele. Chama todos, mulheres, homens, crianças, adultos, jovens, e diz: segue-me. Não seja um igrejeiro, um bancário, um frequentador de longarina, mas um cidadão do céu, sendo embaixador aqui, implantando um reino que é dele, mas convém a ele dar a você. Será que esse amor não constrange você a viver inteiramente para Ele? Quem entrega tudo a Cristo descobre que Cristo vale infinitamente mais do que tudo. Aquilo que você deixou ou deixará para trás. Amém. Deus abençoe.